Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 3 de setembro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixa o like para fortalecer. Para esse sábado separei para vocês 13 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você não é cadastrado na Mr. Jack, faça já seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O link da Mr. Jack eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Faça já o seu cadastro. Também temos um grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 3 de setembro, começando aqui pela Bundesliga 2, Série B na partida entre Greuther Fürth e Santa Pauli. Na classificação, a equipe do Fürth vive na última colocação com 3 pontos, marcou 7 gols e sofreu 12, tem um saldo negativo de 5. O Santa Pauli vem na 11ª colocação com 8 pontos, marcou 11 e sofreu 10, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Fürth, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Santa Pauli, jogador fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Santa Pauli venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Fürth, bateu ambas marcam em todos os jogos. A equipe do Santa Pauli, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora pela Premier League, na partida entre Everton e Liverpool, na classificação. O Everton vem na 17ª colocação com 3 pontos, marcou 4 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 2. O Liverpool vem na 6ª colocação com 8 pontos, marcou 15 gols e sofreu 6, tem um saldo positivo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Everton, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O Liverpool, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Liverpool venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 8.0 para a equipe do Everton, 1.36 para a equipe do Liverpool. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Everton, bateu 2,5 em 3 oportunidades. E a equipe do Liverpool, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2 gols e meio. Agora pela Bundesliga, divisão principal, na partida entre Leverkusen e Freiburg. Na classificação, a equipe do Leverkusen vem na 13ª colocação com 3 pontos, marcou 4 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 2. O Freiburg vem na 3ª colocação com 9 pontos, marcou 7 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Leverkusen, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. O Freiburg, jogador fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Leverkusen venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.90 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Leverkusen, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe do Freiburg, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Freiburg com empate. Ainda pela Bundesliga, na partida entre Union Berlin e Bayern de Munique, na classificação, o Bayern de Munique vem na liderança com 10 pontos, marcou 16 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 14. O Union Berlin vem na 2ª colocação com 10 pontos, marcou 11 e sofreu 3, tem um saldo positivo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Berlim, vem de 3 vitórias e 2 empates.
O Bayern de Munique, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Bayern de Munique venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 7.0 para a equipe da casa, 1.36 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Berlim, bateu 2,5 em 3 oportunidades. E a equipe do Bayern de Munique, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês de aposta única acima de 2 gols e meio. Voltando pela Premier League, na partida entre Chelsea e West Ham, na classificação, a equipe do Chelsea vinha na 10ª colocação com 7 pontos, marcou 6 e sofreu 8 gols, tinha um saldo negativo de 2. O West Ham vinha na 14ª colocação com 4 pontos, marcou 2 e sofreu 6 gols, tinha um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O West Ham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Chelsea venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.55 para a equipe da casa, 5.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui para vocês, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades e bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe do West Ham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1 gol e meio em 3 oportunidades e bateu, ambas marcam aqui apenas em 1 oportunidade. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Agora pela La Liga, na partida entre Real Madrid e Betis, na classificação, o Real Madrid vinha na liderança com 9 pontos, marcou 9 e sofreu 3 gols, tinha um saldo positivo de 6. O Betis vinha na segunda colocação com 9 pontos, marcou 6 e sofreu 1 gol, tinha um saldo positivo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Madrid, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Betis, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0 na casa do Real Madrid. As odds estão marcando aqui a 1.40 para a equipe da casa, 6.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de Real Madrid para vencer. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na Áustria, na partida entre Salzburg e Tirol, na classificação. A equipe do Salzburg vem na segunda colocação com 15 pontos, marcou 16 e sofreu 3 gols, tinha um saldo positivo de 13. O Tirol vem na sexta colocação com 7 pontos, marcou 9 e sofreu 11, tinha um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Salzburg, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Tirol, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Salzburg venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 1.16 para a equipe da casa, 13.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Salzburg, bateu 2,5 em 3 oportunidades. E jogando contra a equipe do Tirol, nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Salzburg para vencer ainda no intervalo. Agora passando aqui na Itália, na partida entre Milan e Inter de Milão, na classificação, a equipe da Inter vem na terceira colocação com 9 pontos, marcou 9 e sofreu 5 gols, tinha um saldo positivo de 4. O Milan vem na sexta colocação com 8 pontos, marcou 7 e sofreu 3 gols, tinha um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Milan, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe da Inter de Milão, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a Inter venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2.80 para a equipe da casa, 2.60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa do Milan, vem de 5 vitórias seguidas. Vou deixar aqui para vocês uma dupla chance, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1 gol e meio.
Voltando aqui pela Bundesliga, na partida entre Frankfurt e Leipzig, na classificação, a equipe do Leipzig vem na nona colocação com 5 pontos, marcou 6 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 1. O Frankfurt vem na 11ª colocação com 5 pontos, marcou 7 gols e sofreu 11, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Frankfurt, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Leipzig, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0. As odds estão marcando aqui a 3,50 para a equipe da casa, 2,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Frankfurt, bateu ambas marcam em todos os jogos. E a equipe do Leipzig, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar aqui casa com empate. Voltando aqui pela Premier League, na partida entre Aston Villa e Manchester City, na classificação, a equipe do City vem na segunda colocação com 13 pontos, marcou 19 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 14. A equipe do Aston Villa vem na 19ª colocação com 3 pontos, marcou 4 e sofreu 9 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Aston Villa, vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. A equipe do City, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o City venceu jogando em casa por 3 a 2. As odds estão marcando aqui a 8,0 para a equipe da casa, 1,33 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do City, bateu 2,5 em 3 oportunidades. E a equipe do Aston Villa, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 aqui apenas em uma oportunidade. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar City para vencer. Voltando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Lazio e Napoli, na classificação, a equipe da Lazio vem na 7ª colocação com 8 pontos, marcou 6 e sofreu 3 gols, tinha um saldo positivo de 3. A equipe da Napoli vem na 4ª colocação com 8 pontos, marcou 10 e sofreu 3 gols, tinha um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa da Lazio, vem de 4 vitórias e 1 empate. A Napoli, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu 4. No último encontro marcado entre as equipes, a Napoli venceu jogando fora de casa por 2 a 1. As odds estão marcando aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Lazio, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe da Napoli, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam aqui em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Nos últimos 5 encontros entre eles, na casa da Lazio, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato francês, na partida entre Nantes e PSG, na classificação, a equipe do PSG vem na liderança com 13 pontos, marcou 21 e sofreu 4 gols, tinha um saldo positivo de 17. O Nantes vem na 10ª colocação com 6 pontos, marcou 6 e sofreu 5 gols, tinha um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Nantes, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O PSG, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre eles, o PSG venceu jogando em casa por 4 a 0. As odds estão marcando aqui a 9,50 para a equipe da casa, 1,28 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do PSG, bateu 2,5 em todos os jogos. E a equipe do Nantes, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 apenas em uma oportunidade. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês utilizar sua banca 1% ou 2% da sua banca, casa com empate. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Nantes. São 3 vitórias para a equipe do PSG e 2 vitórias para a equipe do Nantes. No último jogo na casa do Nantes, a equipe da casa venceu por 3 a 1. Eu vou deixar aqui para vocês como segunda opção de aposta de uma possível zebra, casa com empate. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Atlético Paranaense e Fluminense, na classificação,
A equipe do Fluminense vem na terceira colocação com 42 pontos, marcou 38 e sofreu 28 gols. Tem um saldo positivo de 10. A equipe do Atlético Paranaense vem na sexta colocação com 39 pontos, marcou 29 e sofreu 28 gols. Tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético Paranaense, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Fluminense jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Fluminense venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 3,50 para a equipe da casa, 2,20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, de fora com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado 3 de setembro. Peguei aqui para vocês uma duplinha, City para vencer a 1,33 e Real Madrid para vencer a 1,40. Essa duplinha gerou um DD de 1,86, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$186. Peguei aqui para vocês uma tripla de gols, acima de 1,5 gol Lazio e Napoli a 1,22, acima de 1,5 gol Chelsea e West Ham a 1,25 e acima de 2,5 gols União Berlim e Bayern de Munique a 1,44. Essa tripla de over gerou um DD de 2,20, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$220. Faça já seu cadastro na Mr. Jack, realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O link da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!